Essa história é baseada em eventos reais. Os nomes e acontecimentos foram ligeiramente alterados para proteger os culpados. Esta é a história de minha progressão para me tornar um serial killer. Assim, começa um documento encontrado no laptop de Mark Andrew Twitchell. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar nos livros ou sobre o seriado Dexter, não? O seriado de TV, baseado na obra de Jeff Lindsay intitulada de Darkly Dreaming Dexter, tem como protagonista um especialista forense em amostras de sangue, o introspectivo Dexter Morgan, que trabalha para o Departamento de Polícia de Miami. Com um detalhe, ele é um psicopata, um serial killer, mas uma espécie de assassino do bem, que graças ao carinho, dedicação e cuidado na criação dada a ele pelo pai adotivo, um policial veterano que o encontrou ainda bebê em um cenário horrendo de crime, literalmente banhado de sangue. E esse pai, ao ver o problema ali que o filho tinha, tenta o direcionar para se tornar a melhor pessoa em que um psicopata possa se tornar. Bem, é meio estranho, né? Mas é exatamente isso. Mas se você ler os livros ou assistir ao seriado, com certeza você vai entender melhor. E aproveitando aqui o ensejo, informa aos fãs do seriado que o canal Showtime anunciou há pouco tempo o início da produção de uma nova temporada de Dexter para o ano de 2021. Vamos ver, né? Só sei que vai ser top. Bem, Dexter então se torna uma espécie de justiceiro, pois ele mata as pessoas que a polícia não consegue prender. E é dessa forma que ele sacia sua necessidade doentia de matar. Tanto os livros quanto o seriado foram sucessos absolutos, mas o que ninguém esperava é que todas essas histórias inspirariam um homem a querer seguir os passos do psicopata Dexter. E o vídeo de hoje é exatamente sobre essa história. Então já se ajeita aí, confere sua inscrição no canal, deixa aquele like esperto aí para não esquecer e vamos aos fatos. Mark Andrew Twitchell. Esse foi o homem que quis seguir os passos de Dexter Morgan, um canadense nascido em 4 de julho de 1979 em Edmonton, Alberta. O homem foi condenado por assassinato em primeiro grau pela morte de John Bryan, o Johnny Altinger. Seu julgamento atraiu grande atenção da mídia justamente pelo fato de ele ter se inspirado no personagem Dexter Morgan. Aliás, um fato curioso e que pode explicar a inspiração é que Twitchell era um aspirante a cineasta, tendo em setembro de 2008 filmado um curta-metragem de terror, mas, apesar de ter procurado, não encontrei. Inclusive, se você achar esse filme aí com o nome desse cara, me manda aqui, coloca nos comentários que eu vou fixar aqui, beleza? Bom, o John Bryan, o Johnny Altinger, era um homem de 38 anos que trabalhava em uma fábrica de equipamentos para campos de petróleo no momento de seu desaparecimento. Ele informou aos amigos que estava conhecendo uma mulher que encontrou no site de namoro online Abandonfish. Seus amigos ficaram preocupados, quando receberam e-mails estranhos de Altinger explicando que ele tinha conhecido uma mulher que o levaria de férias prolongadas à Costa Rica. O chefe de Altinger recebeu também uma carta de demissão por e-mail e, em resposta, o homem pediu para que ele enviasse o seu endereço para encaminhar o último salário, mas não obteve resposta. E por toda essa situação estranha, os amigos dele resolveram investigar, Então invadiram o apartamento em que ele morava e, como o cara era super organizado, os amigos facilmente encontraram seu passaporte em uma gaveta, algumas louças sujas, mas nenhuma indicação de que algo tivesse sido arrumado ali para uma viagem. Literalmente estava tudo no seu devido lugar. Desde as roupas, malas até os documentos pessoais dele foram achados ali na casa. E em razão disso, eles informaram a polícia de Edmonton, que logo deu início a uma investigação de busca do desaparecimento, que, em razão de todos os fatos, logo se tornou uma investigação de homicídio. A principal evidência apresentada no julgamento de Twitchell por um assassinato em primeiro grau foi um documento intitulado SK Confessions. O SK representava serial killer
Em tradução livre, Confissões de um Assassino em Série. E essa evidência foi encontrada no laptop do cara. Na verdade, foi uma evidência recuperada, né? Porque o cara apagou os arquivos antes que a polícia apreendesse seu computador. O documento começa com o seguinte texto: essa história é baseada em eventos reais. Os nomes e acontecimentos foram ligeiramente alterados para proteger os culpados. Esta é a história da minha progressão para me tornar um serial killer. Em seguida, descreve detalhadamente o extenso planejamento do autor. A primeira tentativa fracassada e a segunda tentativa bem-sucedida de assassinar um homem, atraindo-o para sua garagem usando perfis falsos de namoro online. O documento descreve também o assassinato de Altinger. Porém, no SK Confessions, ele é chamado de Jim. O texto narra ainda como foi o ataque a sangue frio com um cano, seguido por detalhes do desmembramento, incluindo a brincadeira que fez com o crânio, na qual, após cortar a cabeça da vítima, ele começou a brincar com ela, como se ela fosse um fantoche de mão. Dizia ele: eu agarrei seu queixo com a mão enluvada e o movi enquanto fazia uma voz engraçada para parecer que estava falando, e ri para mim mesmo de tudo aquilo. Além disso, o assassino relata também o processo de como desmembrava o corpo da vítima e fala de suas inúmeras tentativas de descartar os restos mortais. Durante seu julgamento, Twitchell admitiu ter matado Altinger e redigido o documento. Twitchell disse também que SK, na verdade, representava Stephen King, seu herói de escrita, o maior autor de livros de terror, que escreveu best-sellers como It, A Coisa, Cemitério Maldito, Carrie, a Estranha, dentre muitos outros. Porém, depois, Twitchell assumiu que SK, na verdade, significava mesmo serial killer, ou seja, assassino em série. No entanto, mesmo assumindo o assassinato, ele argumentou que agiu em legítima defesa e que grande parte daquele documento era uma ficção, coisas de sua mente. Ele contou, por exemplo, que sua primeira vítima foi Gilly Tetreault, um cara induzido a ir à garagem dele encontrá-lo pensando que lá teria, na verdade, uma mulher, conforme combinado, no site de encontros. Mas esse homem conseguiu revidar e fugir. Porém, de sua vítima fatal, Twitchell disse que ele ficou bravo quando soube da brincadeira de não haver ali uma mulher, e o atacou, ensejando, como ele disse, sua legítima defesa. Twitchell esfaqueou o coração da vítima, depois entrou em pânico e cortou o corpo em pedaços e o jogou no esgoto. Durante as 3 semanas de julgamento, que aliás atraiu a atenção internacional, o júri ouviu de Twitchell, um pai de família aspirante a cineasta que tinha um fascínio por Guerra nas Estrelas, armas e o serial killer Dexter Morgan, atrocidades inenarráveis. Só para vocês terem uma ideia do quão forte e repulsivo era o que estava escrito no documento SK Confessions, nem a acusação nem a defesa pediram que Twitchell afirmasse ou refutasse aspectos específicos do desmembramento ali descrito. E assim, não foi questionado em tribunal o que estava escrito sobre o desmembramento e o juiz concordou com os promotores e com a defesa de que a natureza inflamatória do material superava seu valor como evidência. E resumindo, aquela insanidade escrita por Twitchell foi considerada algo desnecessário do ponto de vista judicial. Mas havia outras loucuras no documento SK Confessions que não foram mostradas ao júri. Eram os pensamentos do autor sobre religião e assassinato de seres humanos. Pensamentos esses que vou ler para vocês agora. Ele escreveu: a religião é para otários. Não há divindades ou tons religiosos na minha vida. Não tenho lugar para eles e acho detestável todo o conceito de religião. Tudo é uma grande e corrupta tomada de poder projetada para tirar proveito do povo comum de mente simples. Ele também descreveu como é abrir o torso da vítima e ver seus órgãos desabarem lentamente. Se eu tivesse um olfato, isso poderia ser nojento para mim, mas eu acho isso fascinante, disse ele. Falou também sobre matar, o que na cabeça doentia dele era algo que todos os homens têm vontade de fazer, mas poucos têm coragem de assumir. Segundo as palavras do assassino, a maioria das pessoas fantasia, e isso sempre permanece uma fantasia.
Elas não têm disposição ou estômago para percorrer todo o caminho com seus desejos sombrios, mas eu tenho. Depois, ele continuou: não tenho reservas quanto à eliminação de pessoas negativas neste mundo. Algumas merecem uma passagem só de ida para a vida após a morte, e não me importo de fazer isso acontecer. E aqui, inclusive, é o que de fato ele tinha em comum com o Dexter. Mas só? Não. No meio de todas essas loucuras, ele também falava que realmente queria despachar um de seus ex-chefes e que iria se arriscar a fazer isso quando estivesse pronto. Ele também se autodiagnosticou como mentalmente instável. Após 3 semanas de julgamento, em 12 de abril de 2011, Mark Andrew Twitchell foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional por 25 anos. Mas, caríssimos abduzidos, em 2036, ele poderá entrar com recurso legal conforme as leis canadenses e assim caminhar livremente entre nós. E, saciando seus anseios mórbidos, continuar a escrever suas ideias insanas e assassinas no SK Confessions. Se você tem vontade de visitar o Canadá, então é melhor fazer isso antes dessa data. Esse foi o caso de Mark Andrew Twitchell, um assassino que se diz inspirado por Dexter Morgan. Já conheciam esse caso? Se deixei passar alguma informação importante, por favor, deixe aí nos comentários. Também pode comentar o que você achou, beleza? Verifique novamente sua inscrição. Não esquece de deixar um like nesse vídeo se gostou. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.